12 de março de 2021. Em sonho, eu vi que uma senhora foi acusada e levada perante um tribunal. Deram-lhe um papel para ler e dizia, acusada de dizer um dito. Ela tinha escrito um ditado muito conhecido, e como ela o escreveu num cartão e o deu a outra pessoa e colocou no cartão seu nome, eles a processaram por isso. A sentença foi de um mínimo de 3 a 20 anos de prisão. Quem a acusou era um homossexual que se sentiu aludido ante o dito. Este levou o caso perante o juiz e o júri, e todos riram do infortúnio daquela mulher. Ela esperava com uma menina numa pequena sala fora da sala do tribunal, e eu a vi cair de joelhos e gritar a Deus por esta grande injustiça. Ela começou a orar, e enquanto orava, pude ver que o juiz dos juízes se sentou ao lado da cadeira do juiz do tribunal, e anjos excelsos estavam entre os do júri. Chamaram a mulher e ela entrou. Disseram-lhe por que estava lá, e lhe foi pedido que dissesse se ela se declarava culpada ou inocente. Ela abriu a boca, e eu vi um anjo ao seu lado. Ele imobilizou a todos, mas a faculdade de ouvir não foi retirada, e ela falou durante muitos minutos, e todos ouviram. Quando ela terminou, o anjo retirou o poder sobre eles, e todos puderam reagir e perceber que ela era justa, e eles injustos. Assim, tanto o juiz como alguns dos jurados estavam convencidos da sua inocência, mas a maioria votou pela sua culpabilidade, e ela foi condenada à pena máxima de 20 anos de prisão. Aqueles que discordaram ajudaram-na a fugir com a sua filha para as montanhas. Também testemunhei outros casos semelhantes, mas muitos permaneceram prisioneiros, e estes eram assistidos pelos anjos. O sonho mudou. Vi um casal que lutava com o caos econômico que estava frente a eles. Eles tinham um carro e não tinham gasolina suficiente para chegar ao lugar para onde precisavam ir. Também não tinham dinheiro suficiente para conseguir a gasolina desejada, porque a bomba de gasolina dizia um mínimo de $20 e não será dado por menos. Enquanto estavam a lutar para chegar ao local para onde iam, seu carro ficou completamente sem gasolina e eu os vi gritar com grande fervor por isto. Vi um homem se aproximar e colocar uma moeda nas mãos do homem que estava no carro. Eram moedas de prata grossas. E ele disse, vá a tal posto de gasolina, diga o meu nome e eles te ajudarão. Assim fez o homem. Eu o vi sair do carro, quando o homem que lhe deu as moedas lhe disse, volta para o carro, liga-o e avança. Ele não hesitou, ligou e avançou. Chegou ao local. O local era um penhasco, com grande altitude e profundidade. Havia algumas instruções para subir, e assim os vi seguir rigorosamente as instruções, porque se não o fizessem, a morte era certa. Eles conseguiram e os vi chegar lá. Um homem bondoso deu-lhes gasolina, os alimentou e lhes permitiu passar lá a noite. No dia seguinte voltaram, e a certo momento vi que a mulher tinha voltado, porque um caderno muito importante tinha sido deixado no quarto, onde passou a noite. Ela havia esquecido e retornava, porque seu marido a recordou. Quando voltou, algumas mulheres a acusavam, mas um anjo interveio e ela conseguiu recuperá-lo e continuar o seu caminho. Eu os vi chegar a um local onde tinham de continuar a pé, e uma ponte de corda que foi soprada pelo vento estava lá, diante deles. Estava em movimento, era a única coisa ali existente para atravessar. Vi que outros o fizeram antes deles, e era proibido para eles dizer aos outros como fazer. Vi o casal tentar várias formas, superando medos, preconceitos, e finalmente disseram um ao outro, sem o eu, venceremos.
Eu os vi avançar por este caminho, depondo o seu eu, e conseguiram. E quando chegaram ao outro lado, vi-os chegar a um lugar onde havia uma placa que dizia: temos livros, podem escolher, tenham-nos. Eu os vi ir para este lugar. Uma senhora com 2 jovens saiu e os cumprimentou, e eles perguntaram pelos livros. A senhora disse-lhes: só tem de passar por um pequeno ditado verbal, e eles concordaram. Ouvi o ditado e haviam 3 perguntas. A primeira: a quem amas mais do que a ti próprio? A segunda: o que dizes é realmente o que pensas? E a terceira: está realmente aqui para a tua própria salvação ou por convicção? Viu o casal olhar-se, viu o homem hesitar, mas a mulher respondeu à primeira pergunta: amo o meu rei, soberano Deus, mais do que tudo. E a segunda pergunta ela respondeu: sim, é assim. E a terceira pergunta ela respondeu: por convicção. Enquanto ela já tinha terminado de responder a essa pergunta, vi que um ser luminoso, muito alto e muito resplandecente testemunhou se a resposta era verdadeira ou falsa. E vi que ele deixou saber que estas respostas que esta mulher tinha dado eram verdadeiras. Então esta senhora disse à mulher que respondeu: podes levar um livro. Temos aqui este de filosofia, este é de história, este é ciência, este é linguagem e este é dos fundamentos, dos princípios de Deus. A mulher abriu os olhos e exclamou: eu quero os fundamentos dos princípios de Deus. E lá a vi pegar nele e pô-lo no seu seio, depois de beijar o livro. Depois foi o homem, e também lhe fizeram outras perguntas, e estas também foram 3. A primeira: você morrerá por Deus ou morreria por Deus? A segunda: falarias dele, mesmo que isso te custasse a tua vida? A terceira: daríeis a vossa vida por um cristão desconhecido para vós? O homem respondeu a cada uma delas: eu ouvi falar, mas não compreendi as suas respostas. Mas vi que o ser luminoso afirmou o que o homem respondeu, e ele passou a escolher também o livro. Naquele momento acordei e foi-me dito. Provérbios 25. Ó amados, sigamos clamando a Deus uns pelos outros. Que o Senhor nos abençoe.